Eu falei aqui várias vezes sobre esse tema, alguns moradores que estão se organizando, buscando soluções para resolver a insegurança no bairro. Esse é um problema para os moradores do Anitta e do entorno. Esse grupo de aproximadamente 400 moradores, eles com diversas ações, inclusive já se falando em se reunir para alguma segurança privada. Olha a situação que chegou, o extremo que chegou. Para organizar ações e até mesmo se protegerem, eles criaram um grupo chamado União de Vizinhos. O aumento de moradores em situação de rua e a sensação de insegurança, além de diversos furtos, vandalismos e assaltos, têm ocorrido com frequência na região. Eles estão assustados. Muitos cogitam ir embora, outros têm medo de andar por ali, outros com o comércio fechando. Nós tínhamos há pouco tempo a obra do Rio Matias, que fazia com que os estabelecimentos fechassem. Agora é o vandalismo, os assaltos, que vem preocupando em muitas regiões. Já são dezenas de imagens de furtos e diversos assaltos que repercutem nas redes sociais, e algumas imagens são impactantes. A gente já passou algumas aqui no Jornal da Manhã, a gente volta a repetir. A primeira que a gente tem aqui do dia 1º de novembro é quando chegam as pessoas ali no estabelecimento e já se encontram com alguém ali dentro do... E a pessoa, claro, o criminoso sai correndo. Agora nós já temos uma outra imagem aqui para você que está nos assistindo. A outra imagem é de um indivíduo que vai na frente da casa, uma pessoa sai ali para atender, aparentemente idosa, e essa pessoa não gosta daquilo e começa a puxar, balançar portão, apontar, e isso foi neste ano, é um pouco mais antigo, mas também é um relato de um dos que a gente recebeu. Então, vem numa escalada e vem assustando cada vez... Olha a ação deles, para quem está assistindo, ele balança o portão e sai xingando e falando. Agora, a outra imagem que a gente tem aqui é ainda mais impressionante, quando o indivíduo ele vai, pega uma pedra ou alguma outra coisa. Agora, para quem está assistindo, agora ele se abaixa, pega uma pedra, isso numa esquina. Nós não temos a data nem o horário, mas era à noite. E com essa pedra ele atira contra a vitrine de um estabelecimento comercial. Ele simplesmente atinge o estabelecimento comercial e sai andando. Ato de vandalismo puro, sem contar os furtos e sem contar assalto. Por exemplo, nós tivemos um morador que foi atingido, foi para o hospital e que foi repercutido, inclusive, na Câmara de Vereadores. O vereador Cláudio Aragão falou sobre esse caso de um morador que foi agredido no último sábado, inclusive, dentro de um condomínio na região. A ação ocorreu porque o morador viu que esse criminoso entrava para furtar. Eu vou tratar como criminoso nesses casos. Vamos diferenciar os casos. Criminoso, uma pessoa doente em situação de rua, um usuário de drogas, enfim. Mas o criminoso ali a gente tem que tratar dessa forma. Esse criminoso, quando o morador foi impedir o furto, ele atingiu a vítima, que precisou ser encaminhada ao hospital, precisando até colocar pontos para fechar o ferimento. As imagens estão nas redes sociais. E um outro caso, um empresário e morador do bairro Anitta, ele conta que precisou fazer mudanças no estabelecimento após furtos de fiação e destruição de diversos itens. Ele conta, esse empresário, que preferiu não não aparecer aqui na reportagem, seu nome. Ele disse que teve prejuízo de mais de R$20 mil antes de começar o estabelecimento. Eu tive um outro relato no dia de ontem de uma panificadora que estava fechando após 8 vezes entrarem na madrugada ali no Anitta. Entrarem na madrugada no estabelecimento. 8 vezes. E por isso o estabelecimento foi fechado. O morador desse prejuízo de R$20 mil relata com preocupação o ocorrido. Afirma que teme novos furtos no seu estabelecimento, inclusive a necessidade de fechar o estabelecimento. A moradora Adriana, síndica de um condomínio na região, relata o medo de sair de casa por conta da ação dos criminosos. A gente precisa ter voz, a gente não está conseguindo ser ouvido, a gente está com medo de sair de casa, a gente tem medo de sair do portão para receber uma encomenda por um motoboy, a gente tem medo de sair do prédio. Tem medo de andar na rua, de fazer uma caminhada, de sair do apartamento e ir para uma academia da esquina, de comprar um pão a pé.
Então, assim, tá muito complicado a nossa região. É um furto, é um roubo atrás do outro. Impressionante. Uma realidade complicada para Joinville e os moradores, não é um, são 400 quase que estão se mobilizando para isso. Uma outra que preferiu não citar o seu nome, mas que tem um estabelecimento na Getúlio Vargas, diz que às 9 horas da manhã do domingo, um criminoso entrou sem medo, escolheu o que iria levar e saiu pela frente carregando todos os itens. A imagem é longa, a gente tem, mas como é muito longa a gente não traz aqui, mas traz o relato. Ela diz que sempre tem pessoas ali, sujeira, urina e assim por diante, ficam espiando na janela, batem na vitrine, entram na loja pedindo dinheiro, muitos deles xingam. Ela disse o seguinte: depois de mais de 25 anos de loja ali na mesma quadra, estou pensando em encerrar, pois está insustentável. Agora, segundo ela, eles vêm em vários. A gente conversou com um desses organizadores desse movimento, do grupo de moradores vizinhos que estão unidos nesse projeto, que já chamaram União de Vizinhos. Eles, segundo eles, estão se mobilizando em conjunto com um grupo hoje de pelo menos 17 administradores, entre empresários, advogados, comerciantes e moradores, esse grupo central, e agora já se ampliou para quase 400 pessoas, e que faça com que as autoridades aumentem as rondas no bairro, retirem os moradores em situação de rua das esquinas e estão reivindicando para que o prefeito mude o centro pop e a cozinha comunitária do Bucarém. Sobre essa mudança da cozinha comunitária, inclusive o vereador Brandel Júnior, na Câmara de Vereadores, defende essa possibilidade de mudança e questiona a prefeitura sobre essa possibilidade. É um tema também profundo e que vem sendo também trazido em Joinville. Outro ponto que vem sendo pedido pelos moradores ali é uma fiscalização mais rigorosa na rodoviária, que é um outro ponto de preocupação das pessoas. Precisamos de atenção para que não haja desvalorização do bairro, pois o comércio está fechando as portas e pessoas estão querendo sair do bairro por conta da violência, fala um dos moradores. Uma pessoa chegou a dizer o seguinte: eu penso que a prefeitura está tentando apagar o fogo com gasolina. Uma crítica que alguns fazem em relação a esse ponto. Nós conversamos com a prefeitura para entender quais são as ações do município em relação a isso, e a prefeitura trouxe algumas informações de o que tem sido feito. A primeira ação que vem sendo feita, segundo a prefeitura, é de que a guarda municipal, sempre que aborda essas pessoas em situação de rua, pede os documentos dele para que verifique se não estão com mandado de prisão em aberto e assim por diante. E segundo eles, essas ações fizeram com que 33 pessoas fossem presas. A segunda situação é as pessoas em situação de rua e que ou estão numa situação até difícil, de ordem de saúde mental e assim por diante, e se faz o acolhimento de casas de passagem e se encaminham para o mercado de trabalho, ou em alguns casos tomam outras ações. Segundo a prefeitura, mais de 800 pessoas foram encaminhadas ao mercado de trabalho nessa ação. Tem uma terceira, mas eu percebi assim que eles veem com mais complexidade, que é a internação voluntária e involuntária. Além disso, eles trazem a abordagem social. 500 pessoas foram devolvidas para a sua cidade, segundo o relato da prefeitura. Eu questionei a prefeitura qual o diagnóstico do município para que houvesse esse aumento. Segundo eles, a equipe de abordagem identifica que eles se concentram onde mais se dão esmolas. Então, esse é um ponto também que, segundo a polícia, isso acontece. Sobre as rondas da Guarda Municipal, elas são com enfoque nos equipamentos públicos. Sobre falar de não dê esmolas, eu falo daqui a pouquinho também. Eu faço alguns destaques porque a gente precisa relembrar o que disse o novo comandante da 5ª Região aqui, e que vai cuidar, inclusive, desses temas, sobre esse assunto, que é o Coronel Iagan Indalêncio. Ele traz aqui o seu olhar sobre a segurança pública, a atuação da Polícia Militar em Joinville. A gente entende que é preciso fazer uma análise, ou seja, trabalhar com bastante dados estruturados para a gente justamente poder ter comparativos. Isso que eu acho que foi o grande diferencial,
né, dessa redução dos índices aqui em Joinville e região, foi justamente trabalhar em cima dessa capacidade de a gente produzir informações, produzir dados e com base nessas informações a gente gerar ações de polícia ostensiva, de operações que, por sua vez, podiam ser comparadas e aí então nós tínhamos ali um norte para entender se aquela ação funcionava ou não. E certamente isso é uma estratégia bastante interessante que a gente vai procurar aperfeiçoar até, né? Como eu falei, hoje nós temos uma série de ferramentas que podem ajudar a melhorar essa avaliação dos dados e com isso, né, com os recursos que nós temos disponíveis hoje, com o apoio da comunidade, com os órgãos, com a sociedade civil organizada, com os outros órgãos de segurança, a gente poder gerar ações e cientificamente até poder verificar se elas estão produzindo resultados positivos ou se necessitam ser reavaliadas. Chegando agora, né, conhecendo, se situando, é um assunto complexo, é um emaranhado, é uma teia de aranha e não pode ser ignorado por ninguém. A prefeitura precisa fazer muito mais, a polícia militar precisa fazer muito mais, a sociedade precisa se organizar muito mais. O que mais? As forças de segurança das mais variadas, o parlamento de Joinville, o parlamento catarinense, o governo do estado precisa olhar para essa situação, porque não é uma situação só de Joinville, mas em Joinville vem causando grande preocupação. A exemplo dos moradores do Anitta que se organizaram e agora estão fazendo pressão. Agora, se tem uma coisa que funciona é pressão popular. Quanto mais a população pressiona, mais fica evidente os problemas. Se organizam, apresentam os problemas, fazem denúncias e também não dê esmola, né? Sobre isso, a gente já fala sobre isso aí também. O comandante-geral da Polícia Militar, ele fala também sobre a necessidade do aumento efetivo e o desafio aqui em Santa Catarina e promete aumentar o efetivo da Polícia Militar. Isso era um projeto, né, desde o início do governo Jorginho Melo, da recomposição do nosso efetivo, que você disse bem, se perdeu com o tempo. Não vou falar de números, mas quando eu era tenente, eu trabalhava no 4º Batalhão em Florianópolis, o efetivo era maior que hoje, lá em 2004. Ou seja, 20 anos depois, o nosso efetivo é menor. Então, como eu disse, era um projeto desde o início, se falava bastante com o governador Jorginho Melo desde o início. Tivemos algumas dificuldades no concurso, né, uma intervenção de Brasília, superamos. Vamos formar agora em dezembro mais de 600 policiais militares, que serão distribuídos em todo o estado. Aqui a região norte, Joinville, também será contemplada. Numa reunião com o governador, ele autorizou a inclusão de mais 600 soldados. Eles devem iniciar a escola em março próximo e também mais 50 cadetes, que são os que serão formados aspirantes e tenentes. Nós fizemos um trabalho muito assim minucioso com a nossa diretora de pessoal, analisando cidade por cidade de Santa Catarina, coisa que nunca foi feito antes, relevância econômica, social, indicadores de criminalidade, também de violência, tudo isso foi observado. Desenvolvemos, inclusive, uma fórmula, né, para a distribuição desse efetivo e vamos tratar nos próximos dias com o governador Jorginho Melo essa distribuição em todo o estado. Então, não há dúvida, né, a região norte, Joinville, receberá efetivo. A gente não gosta de falar assim de importância, né, porque toda a cidade é importante para o catarinense, mas não há dúvida do que é Joinville, Jaraguá e toda essa região aqui. Promessas. Vamos ver se vamos esperar cumprimento delas. O que eu notei acompanhando de perto essas reportagens, ouvindo as pessoas, é uma dificuldade que o governo municipal tem de se comunicar sobre esse assunto. Não é de comunicação, que é excelente. É um governo que tem um bom relacionamento com a cidade, um prefeito que teve uma votação histórica, mas nesse ponto, nesse aspecto, eu percebi essa dificuldade. Por exemplo, tem muita coisa que faz muito sentido o governo municipal apresentar para a sociedade, mas tem dificuldade de comunicar sobre isso. E as críticas, elas são muito fortes em relação a um suposto assistencialismo do governo. Segundo as críticas, o governo teria que tomar outras medidas também. São iniciativas que eu percebi que são críticas feitas ao atual governo municipal e o governo se defende também, como já trouxe, de que essas medidas, elas são medidas necessárias, inclusive obrigatórias por lei. 7h49. Falar em assistencialismo, falar em discussão, depois do bloco, a gente fala sobre uma discussão que aconteceu na Câmara de Vereadores, um bate-boca, na verdade, entre a Secretaria de Assistência Social e o vereador William Tonesi sobre o tema
moradores em situação de rua, um bate-boca. A gente vai continuar acompanhando de perto essa situação dos moradores do Anita Garibaldi, do entorno, naquela região, o pedido de maior policiamento, as discussões em relação a esses equipamentos públicos e também a segurança. É preciso ter um olhar, os moradores, inclusive até limpeza de algumas casas. E o outro ponto é a questão da fiscalização. Estabelecimentos abandonados, terrenos baldios e assim por diante. Nesse ponto, inclusive, um morador disse que existe um trabalho em conjunto com a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, mas existe uma série de ações que são coordenadas e que precisam ser levantadas e trazidas à tona ao longo dos próximos dias. A gente vai trazer aqui no Jornal da Manhã.